Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da TV Damásio. Aqui no canal da TV Damásio, como você bem sabe, nós temos, portanto, inúmeras aulas especiais voltadas para o público do direito, aulas com temas especiais, com temas, portanto, em profundidade, apresentados aqui pelos nossos especialistas, por professores renomados, que nem a nossa professora de hoje, que já está conosco, a professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos. Professora Juliana, olá, tudo bem? Olá, tudo bem, professor Alexander? Então tá bom, muito bem. A professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, ela é advogada, é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também da FMU, Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, do curso de Direito nessas duas renomadas instituições. Ela é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, é doutoranda em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e também autora do livro Constituição Econômica e a Sociedade Aberta dos Intérpretes, pela editora Verbatim. E também é coordenadora de uma obra coletiva, O Regime Jurídico nos Hospitais, pela mesma editora Verbatim. A professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos vai apresentar hoje para nós um tema importantíssimo, um tema relevante no cenário, portanto, nacional, que todos têm ouvido falar, que está sempre na ordem do dia, na mídia. Vai falar das comissões parlamentares de inquérito, né? Pedido de abertura, instauração, composição, fato apurado, poderes, os trabalhos como são aí realizados, o relatório final da própria CPI e outras questões que ela vai destacar. Uma grande alegria, uma satisfação poder ter a professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos aqui na TV Damásio, o seu canal do direito no YouTube. E olha, me permitam te perguntar, para você que está nos assistindo, aluno da graduação do curso Direito aqui do Damásio, dos nossos cursos de pós-graduação, alunos de curso Direito, de inúmeras outras faculdades pelo país, advogado, advogada, eu te pergunto, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Não, então para. Não, para tudo, imagina. Inscreva-se, vou dar um tempinho, inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio e clica ali também do lado no sininho para você ser notificado, avisado de todas as transmissões que passam, portanto, aqui no canal da TV Damásio no YouTube, especialmente aí para você. Então, tenho certeza que você já fez a sua inscrição. Passo agora, portanto, com a palavra, em definitivo, a nossa expositora de hoje, a professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, agradecendo mais uma vez, faço um agradecimento em nome do Damásio Educacional, em nome do nosso corpo diretivo e também meu nome pessoal, me permita, professora Juliana, né, sempre muito solícita, sempre muito requisitada aqui pelas comissões da OAB e tudo, amiga, portanto, de longa data, que eu tenho o prazer e a satisfação de hoje poder estar trazendo, né, na TV Damásio. Muito obrigado, professora Juliana, e eu passo a palavra em definitivo para a sua apresentação. Então, agradeço pelas palavras gentis do professor Alexander Zakimi, em nome de quem eu aproveito e cumprimento a todos que estejam nos assistindo. Agradeço a oportunidade dada pelo professor, como ele, né, mencionou, já trabalhamos em outras oportunidades juntos, o que é sempre uma alegria estar com ele. Também agradeço pelo espaço dado pela TV Damásio para que a gente possa trabalhar desse tema tão importante que são as comissões parlamentares de inquérito. Professor Zakimi, eu não sei se eu compartilho o slide agora ou se eu deixo... Pode compartilhar. Pode fazer o compartilhamento, então, isso. Perfeito. Então, eu fiz aqui para que a gente possa acompanhar. Pronto. Então, como foi dito, né, é um tema que faz parte do direito constitucional, é um tema que se encontra dentro do estudo do Poder Legislativo. Eu até quando fiz o convite a muitos dos meus amigos para essa aula, né, palestra dessa noite de hoje,
Eu recebi até muitas mensagens de amigos, pessoas conhecidas, que não diretamente estão ligadas ao direito, mas que tinham a curiosidade de saber um pouco mais sobre as comissões parlamentares de inquérito. Então, mesmo não estando programado, né, porque eu acabei vendo há pouco, eu acho importante também, então, por conta de um público também bastante heterogêneo, né, não ligado só a profissionais do direito, entender que as comissões parlamentares de inquérito, elas se encontram dentro do Poder Legislativo. Na verdade, né, o que até anterior a isso, para a gente poder entender, elas estão ligadas à forma de organização do Poder Legislativo. Quando a gente pensando num Legislativo Federal, no Congresso Nacional, que só a Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares e o Senado é formado por 81 senadores, a gente já vê a grandiosidade, né, desse órgão que faz parte da estrutura democrática do Estado brasileiro. Então, para que o Legislativo ele possa exercer as suas atribuições legislativas de fiscalização, às vezes menos conhecida pela grande maioria das pessoas, esse poder legislativo, ele se organiza internamente por meio de comissões. Claro, existem as comissões permanentes, que são determinadas, né, pelo próprio regimento interno de cada uma das casas legislativas, e essas comissões permanentes, elas, né, vão perpetuar ao longo durante aquele período de mandato, como, por exemplo, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, muito conhecida de todos, que realiza o controle de constitucionalidade. No caso das comissões parlamentares de inquérito, é diferente, porque as comissões parlamentares de inquérito, elas entram de um outro grupo de comissões, né, que faz parte também dessa atuação do Poder Legislativo, que diz respeito a um grupo de comissões temporárias, né? Comissões temporárias, porque ao invés delas durarem o período de mandato parlamentar, elas vão, na verdade, ter um prazo, como veremos, né, com maior cuidado ao longo dessa exposição, elas terão um prazo determinado. Então, a grande marca das chamadas comissões temporárias, que não se reduzem a CPIs, né, é importante dizer que as CPIs, elas são apenas um exemplo de comissões temporárias, temos outras no âmbito do Poder Legislativo. A CPI, a ela é atribuído o caráter temporário por conta da existência de um prazo, né, que indica o seu começo e o seu fim. Então, ela já nasce com um prazo previsto para terminar a sua atividade. Também muita confusão faz, acho que talvez a grande maioria das comissões parlamentares de inquérito que acabam sendo de maior conhecimento das pessoas são aquelas que são formadas no âmbito do Congresso Nacional, não só comissões parlamentares de inquérito mistas, né, que são aquelas formadas por deputados federais e senadores, mas também acabam sendo bastante conhecidas comissões parlamentares de inquérito que podem ser organizadas exclusivamente dentro da Câmara dos Deputados ou exclusivamente organizadas dentro do Senado. Então, percebam, a formação, né, das comissões parlamentares de inquérito, elas acabam fazendo parte né, da própria organização de cada uma dessas estruturas legislativas. Mas isso só acontece no âmbito do Congresso Nacional, do Legislativo, no âmbito federal? E não, né, também por conta da forma federativa de Estado, também podemos encontrar as comissões parlamentares de inquérito dentro do legislativo no âmbito estadual, né, nas assembleias legislativas de cada um dos estados, e também é possível encontrar as CPIs dentro do legislativo em âmbito municipal, né, nas câmaras municipais, e também, pensando, claro, né, não podemos deixar de esquecer do Distrito Federal, que também tem o seu legislativo, a Câmara Legislativa, ela também tem a possibilidade de formar uma CPI. Então, percebam que a CPI, primeiro, a gente pode encontrar, né, dentro do âmbito do legislativo, respeitando a nossa forma federativa de Estado. Então, acho que esse era o primeiro ponto, né, que tínhamos que aqui considerar. Ainda que não exista uma previsão expressa para essas CPIs no âmbito estadual e no âmbito municipal, por conta dessa estruturação, vem se reconhecendo a possibilidade da organização delas. Então,
acho que o primeiro ponto dessa primeira parte é a gente entender que, então, as comissões parlamentares de inquérito, elas se formam dentro da estrutura legislativa, por isso que são formadas, né, por deputados, por senadores, deputados federais, deputados estaduais, a depender dessa organização que eu disse anteriormente, que não se confunde, portanto, com o plenário desses órgãos legislativos, né? A comissão, seja ela permanente, seja ela temporária, ela vai ser formada por um grupo de parlamentares. E, lógico, eu vou falar com vocês especificamente a respeito das comissões parlamentares de inquérito e todos esses elementos que o professor Alexander Zackimi disse no início aqui da apresentação dessa palestra. Importante, claro, né, quando a gente vai tratar desses institutos jurídicos, da gente encontrar o fundamento deles também na ordem jurídica. E no caso da CPI, ela é tratada pela Constituição, e interessante, vejam, né, que na Constituição nós encontramos um único dispositivo que faz menção a elas, né, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que é esse que eu reproduzi aqui no PowerPoint ao lado. Então, na nossa Constituição sobre CPI, o fundamento é o artigo 58, parágrafo 3º, este que já iremos conhecer. Depois, também conhecida como Lei das CPIs, temos a Lei 1579, de 52, né, que vai aí trazer também alguns aspectos relacionados à sua organização. Os regimentos internos de cada uma das casas legislativas, então é importante dizer, né, que a Câmara dos Deputados tem seu regimento interno, o Senado tem seu regimento interno, as assembleias possuem os seus regimentos internos, eles também tratam de alguns aspectos relacionados às funções, né, desempenhadas pelas CPIs. E a Lei 10.001, né, que também trata da CPI, mas vai tratar especificamente da atuação do Ministério Público no âmbito das CPIs, e a Lei Complementar de número 105 de 2001, que trata de um assunto que também muitas vezes colocado aí em discussão, que é a possibilidade de obtenção de informações das instituições financeiras por parte das CPIs. Então, essa é toda, né, regulamentação normativa que vai aí também nos auxiliar no desenvolvimento dessa palestra. A ideia, claro, né, quando a gente pensa na CPI, existem muitos elementos, vamos tratar de muitos deles nessa exposição. Acho que é importante dizer desde já, como um corte metodológico também para essa palestra, que não nos apegamos aqui a uma comissão parlamentar de inquérito em específico que tenha sido aberto, não obstante a gente poder se valer eventualmente de alguma delas para exemplificar algum ponto que seja importante para o conhecimento, né, da organização e desenvolvimento das atividades que envolvem as comissões parlamentares de inquérito. Então, acho que o ponto principal, né, inicial, para a gente poder falar de CPI, é realmente nos encontrando aqui com o texto constitucional, que vai dispor, portanto, que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, sendo esta a previsão estabelecida pela Constituição, a gente sabe que, inclusive, ela é parâmetro, né, de validade para todas as outras normas que vão suceder ao dispositivo da Constituição. Então, a gente percebe que é um dispositivo bastante rico no sentido de elementos que ele traz a respeito, né, das comissões parlamentares de inquérito, e o nosso desafio é realmente fazer a interpretação desse dispositivo, conhecer o que ele traz, para poder compreender o desempenho dessa atividade exercida por essas comissões. Então, num aspecto conceitual que envolve as comissões parlamentares de inquérito, aqui primeiramente a partir do que a própria Constituição estabelece, a gente pode, de uma maneira até simplificada,
né, entender que, então, as comissões parlamentares de inquérito são comissões temporárias, né, destinadas a investigar, segundo o que disse a Constituição, fato certo e determinado. A atividade desenvolvida pelas comissões parlamentares de inquérito envolve uma função típica do Poder Legislativo, né, e às vezes alguém pode estranhar um pouco essa afirmação, mas espera lá, né, sempre soube que o Poder Legislativo exercia como função, para aqueles que preferem, né, preponderante, a função legislativa, né, inovar no ordenamento jurídico por meio da criação de normas. Sim, né, essa também é a função típica do Poder Legislativo, que ele exerce de maneira preponderante, mas também a nossa Constituição atribuiu ao Poder Legislativo, como função dele, a função fiscalizadora, que se encontra no artigo 70 caput da nossa Constituição. Né, por uma questão de tempo, não vou, lógico, fazer a leitura do artigo 70 caput da Constituição, mas fica aqui a minha recomendação de leitura para fins de resgate dessa função também extremamente importante do Poder Legislativo, que é a função fiscalizadora, que, entre outras formas, vai ser exercida também por meio das comissões parlamentares de inquérito. Também podemos entender aqui as comissões parlamentares de inquérito como um elemento também importante no sistema de freios e contrapesos, né? Quando houve a opção por um modelo tripartite de poderes, né, onde nós encontramos as principais funções do Estado organizadas através de 3 diferentes órgãos, também, ao longo da história, né, se identificou a importância de existir um controle recíproco entre esses órgãos, para fins de evitar um poder exercido por eles, né, sem qualquer forma de controle. Então, existe um controle entre o legislativo, o executivo, judiciário, legislativo, entre esses 3 órgãos, que se efetive esse controle à luz das determinações constitucionais e com a finalidade de evitar, portanto, o abuso de poder. E as comissões parlamentares de inquérito, elas entram também, portanto, com esse papel bastante importante, que é o papel de fiscalização. Veremos que a atuação que envolve o desempenho das comissões parlamentares de inquérito não se reduz a um papel investigativo assumido por ela, que se dá apenas à luz de fatos que aconteçam dentro da estrutura legislativa. Então, acho que esse é um ponto também aqui importante para a gente chamar um pouco mais de atenção, que diz respeito, né, a esse papel das comissões parlamentares de inquérito, que é o seu papel principal de fiscalização, né, por meio de uma atribuição constitucionalmente atribuída a essas comissões, que é uma função investigativa, né, que não se reduz a uma investigação a fatos que ocorram dentro do Poder Legislativo. Então, será possível, né, com devido respeito ao modelo de separação de poderes, né, com devido respeito ao que a Constituição disciplina, né, poderá as comissões parlamentares de inquérito realizar a investigação de fatos que aconteçam, portanto, né, dentro desses outros órgãos e em outras instâncias, desde que veremos, portanto, agora, né, quais são os requisitos que vão nos auxiliar a entender quando uma comissão parlamentar de inquérito possa ser instaurada. A instauração da comissão parlamentar de inquérito, ela vai depender da apresentação de um requerimento. Então, acho que o primeiro passo para a criação de uma CPI é a existência de um requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos parlamentares. E aqui é importante a gente levar em consideração aquilo que eu inicialmente trouxe para vocês, que para a gente falar em 1/3 dos parlamentares, eu somos parlamentares federais, estaduais, municipais, eu somos, não. Né? Então, as CPIs, elas podem acontecer dentro de cada uma dessas estruturas legislativas, então, dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados, né, que faz parte do Congresso Nacional, ou dentro do Senado, que faz parte do Congresso Nacional, e esse 1/3, ele é, portanto, considerado a partir da integralidade dos membros de cada uma dessas casas. Então, se é uma comissão parlamentar de inquérito mista, porque
ela é uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, formada por deputados e senadores, esse 1/3 de parlamentares é 1/3, né, correspondente à soma dos parlamentares da Câmara e do Senado. Agora, se a comissão, né, não vou falar aqui de todos, mas vou pegar então o Senado, agora, se a comissão parlamentar de inquérito que se pretende instaurar é no âmbito do Senado, é 1/3 dos senadores. Então, aqui nós estávamos falando, né, que no âmbito do Senado nós temos 81 senadores, então, para a sua instauração, esse requerimento, ele deve ter 1/3 dos 81 senadores, o que equivale aqui à necessidade de 27 assinaturas. Então, o primeiro ponto, né, para que haja a instauração de uma CPI no âmbito do Senado, né, dos outros órgãos legislativos, é 1/3 dos parlamentares. E pegando aqui a título de exemplo o Senado, que tem 81 senadores, eu preciso de, no mínimo, aí 27 assinaturas. Podem ter mais? Claro, né, não tem nenhum problema que se tenha aí um número maior de assinaturas, mas o mínimo, que é o que é estabelecido pela Constituição, é de 1/3 dos parlamentares. Um segundo ponto importante, né, que a Constituição assinala como requisito da CPI, é a existência de fato determinado. Talvez o maior desafio também aqui, quando se trata de CPI, né, a compreensão do significado do que seja esse fato determinado assinalado pela Constituição, que sim é reconhecido, né, pela grande maioria dos doutrinadores, no sentido de que se trata de um termo, né, um termo amplo, né, um termo vago, indeterminado. A própria Constituição, ela mesma, ela não trouxe o significado de fato determinado. Ela simplesmente fala, né, como fizemos a leitura anteriormente, na necessidade de que haja um fato determinado a ser investigado pelas comissões parlamentares de inquérito. Então, aqui pensando, né, como objeto da CPI, do que pode ser objeto da CPI, diante do desafio imposto pela Constituição a ela não identificar o que seria esses fatos determinados, a gente consegue entender que, portanto, não haveria a possibilidade de uma comissão investigativa, né, formada ali por um grupo específico de pessoas, voltada à investigação de vários fatos que eventualmente nem conexos estariam. Então, aqui a existência de fato determinado vai, claro, nos auxiliar na delimitação do objeto a ser investigado pela comissão parlamentar de inquérito. Se a Constituição não nos auxilia nessa determinação, o regimento interno da Câmara dos Deputados, especificamente no artigo 35, parágrafo 1º, ele vai nos auxiliar nesse sentido, porque ele coloca que fato determinado é aquele de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país. Então, pelo menos encontramos nele, né, um direcionamento que vai nos acompanhar na determinação do objeto a ser investigado por uma determinada CPI. E aí, lógico, nos surgem alguns questionamentos a partir dessa ideia de fato determinado, né, na determinação de um objeto que não possa aí misturar temas que nem conexos sejam, né, havendo conexão dentro dos limites constitucionais e regimentais, é importante dizer, havendo conexão, poderá ter uma ampliação desse objeto da CPI, mas, via de regra, o objeto, ele precisa ser aí bastante determinado, né, com conexões que façam sentido, né, isso que eu quero dizer para vocês, que poderá aí trazer uma ampliação dentro dos limites constitucionais e regimentais do que se atribui às comissões parlamentares de inquérito. Quando pensamos, então, nesse fato determinado, podemos eventualmente nos questionar, mas é possível, né, já que existe a possibilidade de criação de CPI no Legislativo Federal, no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual, pensando inclusive na autonomia desses órgãos, seria possível encontrarmos CPIs que estejam, portanto, investigando o mesmo objeto? Então, eu tenho uma CPI na Câmara dos Deputados investigando assunto X, posso encontrar uma CPI
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fazer investigação desse mesmo objeto X, e pode, né? Não existe nenhuma limitação quanto à possibilidade da existência de CPIs concomitantes, inclusive dentro das próprias casas parlamentares. A única exceção, o regimento interno da Câmara dos Deputados, eu não sei agora se é da Câmara ou do Senado, a gente pode depois checar essa informação, que traz uma limitação, que fala na existência de 5 comissões de CPIs, né, ali concomitantes, que já foi, inclusive, analisado pelo Supremo Tribunal Federal se seria constitucional, e ele entendeu que sim, né, então, dentro da mesma casa, isso seria possível. Lógico que, apesar de ser possível do ponto de vista jurídico, a gente precisa pensar do ponto de vista da efetividade também, né, da existência de mais de uma comissão tratando aí do mesmo objeto, não só da efetividade da investigação realizada por ela, né, mas no sentido da efetividade dos outros trabalhos parlamentares que também se realizam concomitantes às CPIs. Bom, uma outra pergunta que também bastante frequente relacionada a essa questão do fato determinado, do objeto da CPI, é se uma CPI ela poderia investigar fatos da vida privada de alguém, né? E como, até a partir da leitura do regimento interno da Câmara dos Deputados, verificamos que não, né, que não existe essa possibilidade de investigar a vida privada de alguém por meio de uma CPI. A CPI, como foi dito pelo regimento interno, ela está voltada a trazer uma investigação que tenha como objeto algo de interesse para a vida pública, para a ordem constitucional, legal, econômica, social do país. Agora, instaurar uma CPI para investigar se fulano ou ciclano, por exemplo, trai o seu marido, sua mulher, não faz sentido, isso diz respeito à vida privada, então não cabe a abertura de uma CPI para a investigação de fatos relacionados à vida privada de alguém. Um outro elemento também importante para a instauração da CPI diz respeito a prazo certo, né? Então, a gente verificou inicialmente que as comissões parlamentares de inquérito são comissões temporárias, e por serem comissões temporárias, elas têm um prazo, né, de começo, um prazo para elas poderem terminar, e isso vem enfatizado, inclusive, por meio, né, de ser a existência do prazo certo um requisito para a própria instauração da CPI. Então, no documento que vai formalizar esse requerimento de instauração da CPI, há a necessidade desses 3 elementos, né, desses 3 requisitos que terão que estar ali desenvolvidos no ato do requerimento. Mas o que se diz a respeito do prazo certo, né? Ainda que tenha um prazo de começo, um prazo, existe alguma forma da gente se pautar para a determinação do tempo? Eu sei que no requerimento de abertura da CPI vai estar lá um prazo, né? Mas o regimento interno, a Constituição, né? Existe alguma forma de nos orientarmos juridicamente quando se determina um prazo de uma determinada CPI? Vimos que a Constituição não fala nada, né? Que a Constituição ela apenas assinala como requisito indispensável a instauração da CPI a existência do prazo certo. Contudo, os regimentos vão nos auxiliar nessa identificação de prazo. Na Câmara dos Deputados, o regimento interno, no artigo 35, parágrafo 3º, ele vai falar em 120 dias, podendo haver uma prorrogação por mais 60 dias. Agora, diferentemente no Senado Federal, do que fez a Câmara dos Deputados, no Senado eles não falam num prazo, assim, temporal numérico. Ele considera como prazos, porque ele levanta aí uma série de elementos, aonde o Senado coloca que uma CPI, né, ela vai, portanto, deixar de existir quando houver a conclusão de sua tarefa proposta. Então, abrir uma CPI para investigar o Petrolão. Quando terminar essa investigação, termina a CPI. O Senado Federal, ele fala no término do respectivo prazo. Então, a CPI tem que aí indicar, né, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Então, tem que haver indicação, terminado o prazo,
também a CPI, se ela não for prorrogada, ela deverá deixar de existir. E um terceiro elemento que o regimento interno traz, que seria o término da sessão legislativa ordinária. Para quem não conhece, né, para quem não esteja próximo desses conceitos, uma sessão legislativa ordinária, ela corresponde a um período anual de trabalho dos parlamentares, né? Então, o término dessa sessão legislativa ordinária, que coincide com o nosso período anual, ele vai também implicar no término das atividades realizadas por uma CPI. Percebam que, então, a regulamentação regimental das casas, ela acontece de forma diferente. A própria regulamentação no regimento interno comum, que é aquele do Congresso Nacional, ele é omisso no que tange ao prazo. Então, uma forma que tem sido utilizada para nortear o prazo estabelecido por uma determinada CPI no momento do seu requerimento é a utilização da lei das CPIs que eu mencionei com vocês, né, a lei 1579 de 52, que vai colocar que uma CPI, ela deve ter como prazo final o prazo da legislatura. O que isso quer dizer, né, para quem eventualmente se confundiu diante de todas essas possibilidades de se atribuir um prazo de término para a CPI? Isso significa que no momento que houver o requerimento da abertura, né, da instauração de uma determinada CPI, esse requerimento ele tem que assinalar um prazo. Né, recentemente tivemos, inclusive, a CPI, agora para investigar fatos, né, relacionados à pandemia, então, que foi uma CPI instaurada com um prazo de 90 dias, né? Então, esse prazo de 90 dias, percebam, é um prazo que se considera como um prazo razoável para realizar a investigação proposta. Se, eventualmente, ao longo dos 90 dias não for possível finalizar a investigação, e se verificar que há necessidade de um prazo um pouco maior, é possível haver a prorrogação, e verificamos que sim, né? Então, eventualmente, uma prorrogação, ela poderá ser aceita. Verificamos esse exemplo de 90 dias, mas já tivemos CPIs com prazos maiores, né? E essa prorrogação, muitas vezes, ela acontece também por conta de você, num primeiro momento da investigação, você ainda não ter a dimensão dela, e na medida em que essa investigação ela aconteça, você tem uma necessidade maior de tempo, né? Pensamos aqui, vamos falar dos poderes da CPI, e num eventual poder que ela tenha para poder colher depoimentos, se ela tem 100 pessoas para colher depoimentos nessa sua investigação, imaginem o tempo que isso eventualmente pode tomar dessa CPI. Então, a depender do objeto, né, isso deve ser considerado por quem realiza esse requerimento, de determinar um prazo considerado como um prazo razoável, né, para a investigação ali proposta, sabendo que será possível a sua prorrogação com o término final, mas pode ir prorrogando, né, e aí verificamos que a lei que, portanto, regulamenta as CPIs, ela coloca, olha, o prazo final vai ser o prazo da legislatura, né, a legislatura, nos termos da Constituição, é um prazo equivalente ao mandato parlamentar de um deputado federal, né, de 4 anos. Esse é o período de uma legislatura. Até porque a cada legislatura há uma mudança de governo e a gente não sabe se esse novo governo vai querer manter aquela investigação. Até porque, se ele quiser, ele vai ter que preencher novamente os requisitos de instauração da CPI, porque essa CPI realizada, ela vai terminar no prazo de uma legislatura. Tudo bem? Espero que estejam aí me acompanhando. Então, esses são os elementos indispensáveis para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. E quando a gente coloca aqui, né, que são requisitos da instauração, não cabe, portanto, qualquer discricionariedade pelo presidente da Casa Legislativa, onde se pretende a sua instauração, qualquer juízo de discricionariedade, de conveniência ou oportunidade para a instauração da CPI. Isso quer dizer que, preenchido esses requisitos, esses 3 elementos que eu mencionei para vocês, deverá haver a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Se, eventualmente,
o presidente da Casa Legislativa, né, responsável por fazer a leitura, encaminhar o requerimento de abertura de uma CPI para o Diário Oficial, para que dê publicação da formalização da abertura daquela CPI, ele não realizar isso, é possível, né, recorrer ao Poder Judiciário para a instauração da CPI? Sim, é possível, né? Então, é possível, sim, que eventualmente o Poder Judiciário ele se pronuncie a respeito da instauração de uma CPI, porque não se trata de um juízo de conveniência e oportunidade de abertura da CPI. Havendo, portanto, preenchimento desses requisitos, deverá haver a instauração dessa CPI. Dentro desse ponto, vale a pena a gente aqui lembrar que as CPIs, elas acabam sendo um importante instrumento da oposição num Estado democrático de direito. As CPIs, elas são, inclusive, reconhecidas já com o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, de que a CPI, ela é um direito público subjetivo das minorias. Quer dizer, preenchido esses requisitos elencados, exigidos pela Constituição, deverá ser aberta, né, instaurada a CPI. Essa questão sobre a CPI ser um direito público subjetivo das minorias, né, um importante direito da oposição, ela surgiu com a CPI do apagão, né, aéreo. Eu não sei se vocês vão se recordar. Então, tendo por finalidade ali realizar uma investigação a partir da crise no setor aéreo brasileiro, houve, né, houve a realização do requerimento com preenchimento desses requisitos, houve a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas, posteriormente a isso, uma maioria entendeu por desconstituir o ato de criação da CPI. Aí, lógico, né, a minoria entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, né, pedindo direito público subjetivo à instauração das CPIs, e o Supremo Tribunal Federal, neste momento, portanto, ele trouxe, à luz das suas decisões, o reconhecimento de que a instauração das comissões parlamentares de inquérito acabam sendo um direito público subjetivo das minorias. Então, não há aqui qualquer juízo de conveniência e oportunidade para a abertura delas, né? Esses requisitos, uma vez preenchidos, darão aí a abertura de uma CPI. Depois, precisamos falar também um pouquinho a respeito da instauração da CPI, né? Então, já adiantamos alguns aspectos relacionados a essa instauração, mas o que podemos aqui acrescentar e talvez organizar, né, do ponto de vista cronológico do que acontece quando há a apresentação desse requerimento, que é o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é realizar esse requerimento com a justificativa de abertura da CPI, coletar as assinaturas necessárias, observando o quórum exigido pela Constituição, de 1/3 de cada uma das casas, com, né, a determinação ali do fato determinado, com um prazo. Apesar de não ser um requisito constitucional, normalmente também nesses requerimentos, eles já adiantam alguma coisa sobre como que vai funcionar, o que eles vão precisar no desempenho dessa atividade investigativa. Esse requerimento ele é direcionado ao presidente da Casa Parlamentar. Então, se é uma CPI que se pretende abrir dentro do Senado, esse requerimento ele é destinado ao presidente do Senado, né? Então, é sempre para o presidente da Casa, que, analisando ali os requisitos constitucionais, dará a publicação no Diário Oficial, né? Há uma leitura por ele do requerimento, há uma leitura do requerimento de instauração de CPI no plenário, e há também a sua publicação no Diário Oficial. Uma vez em que, portanto, se formaliza a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, haverá, a partir daí, os elementos, né, que vão ser importantes para o desenvolvimento da função investigativa, que envolve determinar quem vai fazer parte desta comissão, né? Então, quem que vai compor esta comissão, como que vai funcionar
a indicação dos membros que compõem cada uma dessas comissões. E aqui temos, né, apesar da omissão constitucional nesse sentido, o regimento interno das casas legislativas. Eu aqui não... Percebam que eu estou me valendo muito do Congresso Nacional, né? Então, falo muito de Câmara e Senado, mas havendo um interesse por uma CPI no âmbito das Assembleias Legislativas, é importante fazer uma leitura do regimento interno dessa casa para olhar alguma especificidade que ali seja colocada. Pensando aqui nessa exposição e valendo-se do regimento interno da Câmara dos Deputados, no artigo 35, parágrafo 2º do regimento, coloca que a CPI terá sua composição numérica indicada no requerimento ao projeto de criação. Então, percebam, a própria quantidade de membros que vai formar a comissão parlamentar de inquérito, ela vem determinada no requerimento, né? Então, vão ser 10, vão ser 11, vão ser 20, né? Vão ser 19, né? E aí, lógico, vai depender um pouco do número de pessoas, né, consideradas ali como necessárias para realizar essa investigação. Então, a questão numérica não existe, portanto, uma determinação específica que sempre vai ser 12, sempre vai ser 20, sempre vai ser 30, né? A Constituição e os regimentos internos não fazem, não assinalam essa quantidade, deixando, portanto, para aqueles que venham a elaborar o requerimento, que eles indiquem essa quantidade numérica. Já no regimento interno do Senado Federal, ele trata da questão no artigo 145, parágrafo 1º. E aí ele vai tratar um pouco mais da questão relacionada à designação dos membros, né? Então, os membros que serão designados, eu já sei que são 10 dentro de uma determinada CPI. Como que eu vou escolhê-los? Né? E aqui, de acordo com o regimento interno do Senado, os membros serão designados pelo presidente por indicação escrita dos respectivos líderes. Então, aqui os líderes partidários, né, eles que farão a indicação destes que irão compor uma determinada comissão. Pensando no princípio democrático que deve pautar, né, as nossas estruturas aí representativas, se pretende que haja uma representação partidária proporcional no momento também de organização das CPIs. E aí eu chamo a atenção, né, para a questão que envolve a pauta feminina relacionada aos espaços da mulher na política, aonde, né, acho que chama a atenção para um maior estudo, né, uma maior preocupação, um maior olhar para né, as consequências ou não de uma eventual comissão parlamentar de inquérito que não tenha na sua composição mulheres, né? Então, qual que é o tipo de contribuição que as mulheres devem dar, não só a contribuição, mas os espaços que elas também devem ocupar. Isso também deve ser um objeto de estudo quando há a formação de uma determinada comissão parlamentar de inquérito, né? Muitos já são os estudos relacionados à questão da participação da mulher na política, e aí eu chamo aqui a atenção especificamente para esse papel da participação da mulher também nas comissões parlamentares de inquérito. Bom, depois as atividades vão ser organizadas, né, no momento em que houve a indicação dos membros, e aí a indicação do presidente, de um relator, né, esse presidente dentro dessa comissão, ele é eleito, então ao presidente, ao relator dos trabalhos parlamentares e aos membros, lembrando que é obrigatório também os suplentes, então há necessidade também da indicação de suplentes para comporem as comissões parlamentares de inquérito. E depois, como uma última etapa, uma vez em que os seus membros tenham sido escolhidos, haverá ali a organização dos trabalhos para que se inicie a investigação proposta por uma determinada CPI, né, que vai ficar aí responsável por realizar a apuração de um determinado fato. Então, uma vez em que a CPI inicia suas atividades, e daqui a pouco vamos falar um pouco dos poderes relacionados à investigação,
Lembrar que a comissão parlamentar de inquérito, ela exerce uma função investigativa, e uma vez em que ela chegue ao final dessa investigação, ela vai produzir um relatório, né? Falamos do relator, ele fica aí responsável por essa função, a escolha do relator, ela também se dá mediante votação, e ele vai produzir esse relatório que, com as conclusões a que se chegue ao final da atividade investigativa, esse relatório poderá ser encaminhado para as autoridades competentes. A Constituição fala no Ministério Público, né, no encaminhamento para o Ministério Público, mas eventualmente também é importante lembrar aqui que esse relatório ele pode ser encaminhado à mesa da casa respectiva, eventualmente à Advocacia Geral da União, ao Ministério Público, que a própria Constituição fala. Às vezes esse relatório ele pode ser encaminhado para o Poder Executivo, pode ser encaminhado para uma comissão permanente. Então, a depender para o Tribunal de Contas, né, a depender do objeto ali que se esteja investigando. Então, esse relatório, ao final, percebam, é um relatório, né? Eles vão dizer o que eles investigaram, as conclusões a que se chegaram, e, portanto, não realiza aqui, em nenhum momento, uma atividade de julgamento. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela nunca vai julgar ninguém. Ela vai apenas produzir esse relatório com as conclusões, e esse relatório será encaminhado para a autoridade competente, né? Se for eventualmente ali identificada a prática de um crime, ao Ministério Público, né, a depender de quem seja encaminhado para a autoridade respectiva, aonde ficará aí responsável por promover a responsabilidade, eventualmente civil e criminal, dos infratores. Então, a produção desse relatório, que será encaminhado, não há aqui qualquer tipo de julgamento. Ela investiga, faz o relato e encaminha para a autoridade competente. Então, há apenas aqui uma atividade investigativa. E depois, né, a respeito dos poderes, né, das comissões parlamentares de inquérito, acho que talvez um dos assuntos mais cobrados, um dos assuntos mais discutidos, né, que envolve as atividades realizadas pelas comissões parlamentares de inquérito. Quando fizemos a leitura da Constituição, acho que vale a pena até voltarmos ali, deixa eu ver, acho que eu consigo até utilizar minha canetinha aqui. Então, quando fizemos aqui a leitura, né, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Então, os poderes, né, de investigação atribuídos às CPIs são poderes de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Então, temos aqui, né, duas fontes, né, de reconhecimento de poderes da CPI. Uma primeira, a decorrente da própria Constituição, que permite que a CPI exerça os mesmos poderes que uma autoridade judicial realiza. Então, uma autoridade judicial, quando ela também vai realizar um julgamento, né, de um caso que se apresente a ela tem um poder investigativo, né, para que possa ali formar a sua decisão. Esses poderes investigativos que são exercidos por uma autoridade judicial, que eu já vou exemplificar, ele é atribuído também às comissões parlamentares de inquérito. Numa segunda situação, também os poderes das CPIs, eles não se resumem a esses poderes próprios das autoridades judiciais. Também os regimentos internos de cada uma das casas poderá, portanto, fazer menção a poderes que possam ser exercidos pelas comissões parlamentares de inquérito. Pensando nessa primeira situação, eu vou fazer a análise à luz da Constituição, eu não vou adentrar aqui nessa parte do poder no que os regimentos especificamente atribuem como poder às CPIs, então vou ficar apenas nessa parte constitucional, que envolve, né, a interpretação de quando a Constituição afirma que as CPIs terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais. Pensando, então, que a autoridade judicial, ela também exerce uma função
investigativa, né, para formação ali da sua vontade, o que a gente poderia exemplificar, né, como sendo poderes de investigação que uma autoridade judicial realiza e que a CPI também vai poder realizar. E aqui temos algumas situações, né, como a determinação de diligências, temos aqui a possibilidade de ouvir indiciados, né, a possibilidade de colher aí depoimentos, inclusive inquirir testemunhas, e vale aqui a observação que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em relação às testemunhas que, apesar da regra ser, né, elas não poderem se valer do direito ao silêncio, que no caso das CPIs, elas podem se valer do direito ao silêncio quando isso eventualmente puder incriminá-las de alguma forma. Então, acho que é importante fazer esse parênteses. Pode requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de parlamentares, que também podem ser chamados, ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Aqui, por conta, acho que talvez as pessoas estejam até acompanhando um pouco mais a CPI da pandemia, né, por conta, né, do momento particular que vivemos, e a CPI, agora da pandemia, nesse ponto que envolve o poder de uma CPI, apesar de já ter ali sido colocado que não haveria o pedido para ouvir o presidente da República, levantou a questão do ponto de vista, né, do estudo do direito também, se eventualmente o presidente, ele poderia ser chamado, né, para ser ouvido dentro de uma CPI. E do ponto de vista doutrinário, o que se percebe é uma divergência em relação a esse tema, né? Então, existem aqueles que entendem que haveria essa possibilidade e aqueles que entendem que não existiria essa obrigatoriedade, né, da apresentação do presidente da República em uma determinada CPI para que ele pudesse ser ouvido. Então, percebam, dentro dessa função investigativa, dentro desses elementos que são próprios das autoridades judiciais, que qualquer autoridade judicial pode realizar no âmbito de um determinado processo, a CPI, ela também pode. Só que existe determinados atos, né, que são atos propriamente jurisdicionais, atos que nos termos da nossa Constituição são assinalados como atos de atuação exclusiva por parte do Poder Judiciário, o que no campo doutrinário a gente denomina como cláusula de reserva constitucional de jurisdição, né? Atos que necessariamente devem ser realizados por uma autoridade judiciária. Então, quando a Constituição atribuiu determinados atos a serem praticados exclusivamente por autoridade judiciária, e, ao mesmo tempo, quando a Constituição, ela mesma atribui às CPIs a possibilidade delas exercerem funções de uma autoridade judiciária, pode a CPI realizar esses atos que seriam, né, de exclusividade de uma autoridade judiciária? E, neste caso, não. Né, por se tratar de uma cláusula de reserva constitucional da jurisdição, acaba sendo um limite, né, a um poder exercido pela CPI. Então, aquilo que a Constituição atribui apenas a um órgão judiciário, a CPI não vai poder realizar. Né? E a justificativa para isso é que determinadas situações foram entregues apenas ao Poder Judiciário, tendo em vista uma proteção aos direitos fundamentais da privacidade e a intimidade das pessoas. Então, quando há a proteção da intimidade, a privacidade das pessoas, determinadas situações foram atribuídas apenas ao juiz. O objetivo, né, que está por trás de você resguardar determinados atos para que sejam praticados apenas por um juiz, está na preservação da separação de poderes. Né, coibir aí incongruências excessivas, eventualmente do legislativo, nas atribuições do Poder Judiciário. Isso não quer dizer que, eventualmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela não possa solicitar ao Poder Judiciário
algo que seja importante no desempenho das suas funções. Isso quer dizer que quando a gente exclui aquilo que é reconhecido como pertencente à cláusula de reserva constitucional de jurisdição, é que para realizar esses atos, eu preciso de uma autorização do juiz. A comissão parlamentar de inquérito, ela não poderá fazer sem essa autorização. Exemplos, né? Precisamos aqui entender a partir dos exemplos que nos colocam. Faz parte dessa cláusula reserva constitucional de jurisdição, por exemplo, a diligência de busca domiciliar, né? Então, a inviolabilidade do domicílio, ela está assegurada pela nossa Constituição e a sua violação, ela precisa de autorização do Poder Judiciário. Na mesma linha, né, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, para eu ter acesso ao que as pessoas estão conversando, falando, eu preciso da autorização do juiz. Então, se a CPI, ela precisar realizar uma busca domiciliar, ela não pode fazer sem que haja essa autorização do juiz. Depende da autorização do juiz. Também faz parte da reserva constitucional de jurisdição ordem de prisão, né, salvo o flagrante delito, e também as medidas assecuratórias previstas ali no Código de Processo Penal, como sequestro, arresto e hipoteca legal, que também aí, portanto, são situações que já foram aí também reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Existe a previsão constitucional, reiteradas pelo Supremo Tribunal Federal, que fazem parte da reserva constitucional de jurisdição. O que não faz parte da cláusula constitucional de jurisdição são algumas outras situações aonde poderá haver a determinação, né, pela CPI sem a intervenção judicial. E eu sei que o meu tempinho já está finalizando, né, professor? Mas para a gente finalizar, falta bem pouquinho mesmo, para a gente não perder no finalzinho, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, a CPI pode, sem a intervenção judicial, realizar quebra do sigilo fiscal, quebra do sigilo de dados telefônicos, que é você pedir a lista de quem ligou para quem, você não sabe o que foi dito, mas você sabe que as pessoas se comunicaram, né? Então, o sigilo de dados telefônicos pode, e a quebra de sigilo bancário. Lógico que essa quebra, ela não vai acontecer de forma imotivada, né? Para toda deliberação da CPI, deverá haver motivação, ainda mais, né, quando envolva aí a proteção de direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Então, há necessidade de motivação desses atos praticados pela CPI. E aí, por fim, para a gente realmente caminhar para o fim e aqui fechar, a grande questão, né, sobre a possibilidade da CPI poder impor penalidades. Como eu disse, CPI não realiza julgamento, CPI realiza investigação. Então, a CPI, ela não vai impor penalidade a alguém. O papel da CPI é encaminhar o seu relatório ao Ministério Público, que seja da União, do Estado, ou às autoridades, né, administrativas ou judiciais com poderes de decisão, e essas autoridades, elas vão ter que receber e dar aí uma resposta também num prazo de 30 dias. Com isso, portanto, eu agradeço todos aqueles que estiveram aqui juntamente com nós, novamente agradecendo a oportunidade, dizer que mais uma vez é uma grande alegria estar junto aqui das atividades realizadas pelo professor Alexander Zaquimi. Professor, passo a palavra para o senhor. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, está conosco hoje tratando desse tema, que é o tema das comissões parlamentares de inquérito, um tema importantíssimo, né, dentro do cenário legislativo, dentro do cenário, portanto, constitucional. É importante esse tema. Muito obrigado, professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, que eu falei aqui, é professora, é advogada, leciona na PUC de São Paulo, na FMU, é também membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, uma autoridade, portanto, trouxemos, né, para quem está nos assistindo hoje, esse tema das comissões parlamentares de inquérito. Professora Juliana, eu passo rapidamente a palavra à professora para as suas considerações finais, aí na sequência retomo, portanto, para a conclusão desta nossa aula especial. Então, aproveito o espaço oferecido pelo professor Alexander Zaquimi, né, para a gente poder reiterar a importância, né, de conhecer
esses institutos, como o da CPI, parabenizá-lo também por esse espaço que está dando, na verdade, uma abertura para a discussão de outros temas, né, tão importantes como das comissões parlamentares de inquérito. Também desejo que eu tenha, de alguma forma, acrescentado alguma coisa a todos que estejam ouvindo. Mandar um beijo para os meus alunos queridíssimos, né? E é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou só pedir para a professora interromper o compartilhamento de tela, porque nós vamos fazer uma foto. Eu sempre quebro aqui o protocolo, né? Sempre quebro o protocolo, nós vamos fazer uma foto. Pronto, a professora está voltando aí em tela cheia. Vamos lá, o pessoal da nossa área técnica vai colocar, professora, portanto, em tela cheia. Obrigado. Vamos lá, vamos tirar uma foto muito bem. Ó, aqui, depois eu encaminho. Fantástico. Tiramos já a nossa selfie de... Vou tirar pelo meu aqui também, professor. Tá bom. Pronto. Muito bem. Bom. Fantástico. Depois encaminho também a minha foto para a professora. Uma alegria, viu, Juliana? Professora Juliana, uma alegria, uma satisfação tê-la aqui conosco. Né? Quando nós começamos aqui esse projeto de aulas especiais, e eu fui, na verdade, trazendo os nomes, né, que eu queria convidar, dos amigos que eu queria poder trazer. Seguramente a professora, né, está aí nesta lista das minhas queridas amigas que eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui para a nossa TV Damásio. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, se você não se inscreveu na TV Damásio, não perca seu tempo. Se inscreva na TV Damásio, clica ali no sininho, exatamente para poder, né, ser avisado das nossas aulas especiais, de todos os eventos do Damásio Educacional. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, o seu prestígio em assistir aqui a nossa aula especial. Novamente a professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, que voltará em breve aqui conosco com outro tema de interesse, um outro tema importante da área do direito constitucional. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.